276 Tentáculo estranho, a fonte da mutação. O grupo correu na direção do acampamento de defesa. Não muito tempo depois, eles ouviram rugidos de bestas ferozes e sons de passos vindos dos arredores. O número de feras ferozes que encontraram também aumentou. No entanto, Luan correu na frente para abrir caminho, então não havia perigo no caminho. Eles até encontraram muitas outras equipes. Neste momento, as diversas equipes também corriam com todas as forças em direção ao campo defensivo. Como Luan os havia encontrado, ele naturalmente os ajudou. Todas as equipes seguiram a equipe de Luan. Luan liderou o caminho e todos correram juntos em direção ao acampamento defensivo. Luan e os outros correram a toda velocidade e logo retornaram ao acampamento de defesa. Antes de entrar no acampamento, Luan viu equipes de guerreiros genéticos em pé na muralha da cidade. Ao lado, canhões de energia espiritual foram ativados e energia espiritual brilhou. A atmosfera era solene. Depois de entrar no portão da cidade, Luan percebeu que havia muitos guardas que tinham acabado de retornar. Muitas pessoas estavam cobertas de sangue e com ferimentos graves. Muitos guerreiros genéticos do tipo cura estavam tratando seus ferimentos. Havia também equipes de guardas ajudando. Mago, Zhu Xinjiang, Liang Jing e os outros estavam todos lá. Quando viram Luan, seus olhos brilharam e eles se aproximaram para recebê-lo. Aian, vocês estão bem? Tem uma multidão de feras lá fora. Mag se aproximou. Luan balançou a cabeça e sorriu. Está tudo bem. Senhor, não é como se você não conhecesse a minha força. Liang Jing olhou para Luan com olhos brilhantes e sorriu. De fato, o Júnior Luan tem se mostrado muito famoso em nosso acampamento ultimamente. Zhu Xinjiang ergueu as sobrancelhas e revelou um sorriso irônico. Você está falando dos guerreiros de cristal espiritual. Ao dizer isso, seu rosto mostrou um traço de tristeza. Eu não esperava que o jovem Luan usasse tantos talismãs e bombas espirituais. Quantos cristais espirituais isso, Valéria? Luan balançou a cabeça. Já que entrei para a equipe de reconhecimento, preciso fazer algo. Embora eu não possa garantir a segurança de todos os membros da equipe, ainda preciso salvar meus companheiros, certo? Atrás de Luan, Grot e os outros pareciam tocados. Quando Zhu Xinjiang ouviu isso, ele disse rapidamente. Júnior Luan, não estou dizendo que há algum problema com o que você fez. Estou apenas um pouco aflito. Liang Jing olhou para Luan com um sorriso. Júnior, você é um herói no coração de muitos guardas. Mag balançou a cabeça e disse, tudo bem, não vamos falar sobre isso. Aiwan, vocês deveriam voltar e descansar. Ouvi dizer que um imperador guerreiro foi para as montanhas sem fim. Receio que a maré de bestas esteja prestes a explodir. Quando chegar a hora, a pressão sobre nós será imensa. Talvez não consigamos mais descansar. Seu grupo de batedores está mais cansado agora. Vamos descansar e matar as bestas mais tarde. Ao ouvir isso, Luan assentiu. Tudo bem, vamos descansar então. Luan e as outras equipes deixaram os portões da cidade e entraram na cidade. As montanhas sem fim. O céu acima do vale estava escuro. A noite envolveu toda a região, e uma aura poderosa surgiu. Até mesmo algumas feras poderosas em outras regiões ergueram a cabeça e olharam para onde a noite estava, com seus enormes olhos brilhando. Na noite escura, Li Shiga ficou parado no ar, olhando para a figura estranha à sua frente. Era um cão gigante, de pelo vermelho escuro, com mais de 10 metros de altura. Naquele momento, tentáculos negros cresciam em seu corpo. Os tentáculos dançavam e se retorciam, exalando jatos de luz verde escura e maligna. Seus enormes olhos também tinham um traço de luz verde maligna. As sobrancelhas de Li Shigai franziram levemente e ele disse levemente. Cão demônio de chamas, eu não esperava que fosse você. O cão de chamas demoníaco sorriu, seus olhos verdes brilhando com uma chama estranha. Os tentáculos em seu corpo dançavam e se retorciam, como se também estivessem emitindo sons confusos. Li Shigai, você não esperava que fosse eu, esperava. Vou me vingar do último golpe.
Ele olhou para os estranhos tentáculos do cão-demônio do inferno e zombou. O quê? Você acha que consegue fazer isso de novo depois de ficar assim? Você é só um vira-lata. Rugido. O cão demoníaco das chamas ficou furioso com a atitude de Li Shigai. Com o rugido, chamas verdes escuras queimaram e se transformaram em estranhas bolas de fogo verdes, disparando em direção a Li Shigai. O calor aterrorizante fez com que a escuridão oscilasse levemente, e a força poderosa até distorceu o espaço. Li Shigai sentiu a força poderosa e franziu levemente a testa. Você está muito mais forte do que antes. A espada longa em sua mão riscou o céu como uma luz extremamente afiada. Raios de ki de espada pretos se estendiam por milhares de metros, formando uma fina rede de espadas que envolvia todas as bolas de fogo demoníacas verdes. A rede da espada e a bola de fogo verde demoníaca colidiram. Uma explosão terrível foi ouvida. As chamas verde escuras surgiram, transformando o céu em um mar de fogo verde que se estendia por mais de 10 quilômetros. A cadeia de montanhas abaixo foi tocada pelas chamas, como se tivesse derretido, deixando para trás um poço estranho e profundo. Sejam árvores ou pedras, tudo evaporou. Outra luz negra de espada caiu, cortando uma marca de espada sem fundo no chão, com milhares de metros de comprimento. As feras nesta área já haviam fugido quando Li Shigai e o cão de chamas demoníaco liberaram suas auras. Caso contrário, nenhuma fera teria sobrevivido. Li Shigai olhou para o chão, franziu a testa levemente e voou para fora do planeta. O cão de fogo demoníaco já estava enfurecido e, naturalmente, rugiu de raiva. Todos os tentáculos de seu corpo se moveram e ele perseguiu o monstro. Um homem e um cachorro saíram correndo da atmosfera e chegaram no vácuo frio e silencioso. 277 tentáculos estranhos, a fonte da mutação 2. Os olhos de Li Shigai ficaram escuros como tinta, e todo o seu corpo foi envolvido por uma escuridão densa. No final, a área a 10 quilômetros dele se transformou em uma escuridão sem luz. Toda a pessoa de Li Shigai parecia ter se tornado a personificação da escuridão, misturando-se a ela. O demoníaco cão flamejante ergueu a cabeça e rugiu. Ondas verdes aterrorizantes surgiram e se espalharam, e seu corpo se expandiu no vácuo. Cresceu de uma dúzia de metros de altura para 50 metros, 100 metros, 500 metros e, finalmente, 2.000 metros de altura e 3.000 metros de comprimento. Tornou-se um gigante aterrorizante. Os tentáculos negros que pareciam estar enraizados no enorme corpo do Balrog também se expandiram. Havia olhos e bocas nele. Seus olhos fitavam Li Shigai, e sua boca revelava um sorriso estranho. Ele abriu a boca, mas ninguém sabia o que estava dizendo. Ele emitiu um som estranho. Uma aura poderosa e aterrorizante rompeu do homem e do cachorro, até mesmo o vácuo mostrou traços de distorção. O cão demoníaco das chamas foi o primeiro a atacar. Estranhas chamas verdes queimavam por todo o seu corpo, e enormes bolas de fogo surgiram à sua frente. As bolas de fogo tinham dezenas de metros de largura e as chamas queimavam no vácuo, mas não se extinguiam. Todas as bolas de fogo verdes dispararam em direção à escuridão total. Ao mesmo tempo, o cão Balrog tinha dezenas de tentáculos estranhos em seu corpo. Dos olhos, raios verdes também disparavam na escuridão. Havia milhares de estranhos raios verdes, que eram extremamente assustadores. Todos os raios dispararam na escuridão. A escuridão se agitou e finalmente silenciou. Nesse momento, a escuridão se expandiu de repente e envolveu o cão-demônio das chamas. Ao mesmo tempo, na escuridão, uma figura sombria emergiu. Todas essas figuras eram Li Shigai, com uma longa espada na mão. Li Shigai brandiu sua espada e desferiu um golpe. Uma luz de espada aterrorizante, com mais de 100.000 metros de comprimento, varreu o espaço, densamente compactada e extremamente aterrorizante, envolvendo o cão de caça demoníaco em chamas. O cão Balrog não ficou para trás. Ele disparou poderosos raios verdes e bolas de fogo verdes novamente. A luz verde e a luz negra colidiram no vácuo, e uma explosão silenciosa soou.
A batalha entre as duas foi extremamente aterrorizante, e toda a área num raio de milhares de quilômetros era o campo de batalha. Todo o vácuo foi preenchido com a luz aterrorizante da espada e chamas verdes. O espaço estava ligeiramente distorcido pela luz da espada e pelas chamas verdes. No céu estrelado, enquanto Li Shigai e o demoníaco cão de fogo lutavam, nas infinitas montanhas abaixo, Li King, Sitting Jiu e o grupo de imperadores e reis da batalha olharam para o céu estrelado e depois para os restos da batalha não muito longe. Um dos imperadores combatentes olhou para a marca da espada sem fim e exclamou: "O imperador guerreiro Shigai ainda é muito poderoso. Esse é o senhor Shigai que matou muitas feras ferozes de nível imperador nas montanhas sem fim. Como ele pode não ser forte?" Um dos homens sorriu e seus olhos brilharam de excitação. Entretanto, Li King ergueu as sobrancelhas levemente, e sua expressão era um pouco séria. "Pessoal, agora não é hora de falar sobre isso, né? Eles estão chegando." Os olhos de dragão vermelho dourados de Sitting Jiu olharam levemente para cima enquanto ela examinava os arredores. Os rostos das outras pessoas também afundaram. Não muito longe dali, uma aura poderosa emergiu e o cercou. Até onde a vista alcançava, era uma fera feroz. Todas essas bestas tinham tentáculos negros estranhos em seus corpos. Os tentáculos negros eram retorcidos e extremamente estranhos. Até mesmo o rei e o imperador da batalha, que já haviam encontrado bestas mutantes antes, sentiram um arrepio no coração ao verem essa cena. O forte imperador de combate, de pele escura e luvas, se ofereceu para se juntar à equipe de elite para eliminar a fonte da mutação. Entretanto, depois de ver os tentáculos aterrorizantes, seu rosto não pôde deixar de mudar. Que perra é essa? Tem tanta besta feroz com esse tipo de coisa. Ele já havia sofrido com uma besta de batalha do imperador com tentáculos, então sua força de combate era considerada extremamente poderosa entre os imperadores de batalha. No entanto, ele quase falhou. Era possível imaginar o quão feroz era essa fera mutante, com tentáculos crescidos. Ao ver tantos animais mutantes, ele imediatamente ficou alerta. Rugido. Alvo. Uma por uma, as feras aterrorizantes rugiram e investiram contra a multidão. A expressão de todos ficou séria e eles também foram ao seu encontro. Assim que colidiram, um estrondo aterrorizante reverberou pelo mundo. A infinita cadeia de montanhas tremeu sob o poder aterrorizante dos guerreiros, rei imperador da batalha, e as montanhas foram despedaçadas. Poços profundos com um raio de vários quilômetros apareceram um após o outro. A terra parecia ter virado de cabeça para baixo. Esses especialistas lutavam do chão ao céu, e seus rugidos e rugidos ecoavam continuamente. Todo o céu estava cheio de luz espiritual crescente. A noite escura que Li Shigai havia congelado ainda não havia se dissipado, e esses raios de luz espiritual se tornaram a fonte de luz na noite escura. Fios de luz negra cintilavam por todo o corpo de Li King. Seu belo rosto estava frio, e ela segurava uma espada pesada na mão. Havia 4 bestas de nível real ao redor dela. 2 cães do inferno e 2 macacos demônios furiosos. Os corpos dessas 4 bestas ferozes estavam cobertos de tentáculos. Os olhos dos tentáculos fitavam Li King com um olhar estranho. O olhar de Li King percorreu as 4 feras poderosas. Ela franziu os lábios e zombou. Só 4 monstros de nível rei? Você não está me menosprezando demais? Ela deu um passo à frente e desapareceu. No instante seguinte, inúmeras luzes negras de espadas pareceram irromper do vazio e envolver um dos cães demônios do inferno. Era uma técnica de combate de nível imperador, corte espacial das sombras negras. Esse era um gene transcendente do tipo espaço e escuridão que nem mesmo Li Shigai tinha. As luzes da espada eram afiadas e destrutivas, fazendo com que o cão demônio do inferno soltasse um rugido aterrorizante. Uma luz verde escura girava ao redor de seu corpo. Chamas e raios verdes irrompiam enquanto ele tentava bloquear a luz da espada. Entretanto, embora ambos fossem reis da batalha, o raio verde e a chama foram facilmente destruídos.
Inúmeras luzes de espada afogaram o cão demônio das chamas, e um ki de espada aterrorizante explodiu de repente. No momento seguinte, o cão de chamas demoníaco foi cortado em pequenos pedaços. A espuma sangrenta caiu lentamente do ar, e os fios de névoa verde estranha entre ela gritaram e avançaram em direção a Li King. Li King ergueu as sobrancelhas levemente e seu corpo desapareceu. A luz da espada engolfou a névoa verde. No momento seguinte, a névoa verde foi aniquilada. Quando os 3 animais restantes viram isso, soltaram rugidos furiosos, e uma estranha cor verde apareceu em seus olhos vermelhos sangue. Mate-a. Mate este humano. Enquanto rugia, o cão demônio infernal restante abriu a boca e cuspiu bolas de fogo verdes. Seus tentáculos também dispararam raios de luz verde. Chamas verdes apareceram por todos os lados dos 2 macacos demoníacos furiosos enquanto eles avançavam em direção a Li King. Seus tentáculos também disparavam raios de luz verde. Inúmeros raios verdes de luz quase selaram todo o espaço. A expressão de Li King não mudou em nada. Seu corpo afundou no vazio e desapareceu. Na próxima vez que ela apareceu, ela já estava atrás de um macaco demoníaco furioso, e a luz da espada brilhou novamente. Enquanto Li King suprimia as 4 bestas de nível rei, Sitingiu também enfrentava os ataques de 4 bestas de nível rei no céu, não muito longe. As 4 bestas de nível rei eram todas cães de fogo demoníacos. Elas disparavam raios verdes e bolas de fogo. Sitingiu, por outro lado, tinha uma expressão séria no rosto. Ela vestia uma armadura grossa vermelho-dourada e segurava uma lança enorme de 3 metros de comprimento em ambas as mãos. Seus olhos vermelho-dourados brilharam como uma luz majestosa, e um rugido de dragão ecoou no vazio. Então, escamas tão brilhantes quanto pedras preciosas vermelho-douradas apareceram na superfície de seu corpo. Todo o seu ser parecia ter se transformado em uma mulher-dragão. No momento seguinte, Sitingiu pisou no ar, fazendo explodir e se transformar em uma bola de ondas de ar. Seu corpo inteiro avançou em direção a um dos cães demoníacos do inferno. Incontáveis bolas de fogo e raios verdes atingiram seu corpo, mas ela não sentiu nada. Ela os atravessou diretamente. Ele avançou na frente de um cão demônio de chamas e o perfurou com sua lança. Os outros 3 cães do inferno. Quando notaram o olhar de Sitingiu, eles rugiram com raiva e continuaram recuando enquanto atacavam Sitingiu. Comparada a eles, Sitingiu parecia mais uma fera feroz em forma humana, o que os fazia ter medo de se aproximar dela. 278 A maré da besta ataca, exército de um homem nas profundezas das montanhas sem fim, enquanto Li King e os outros lutavam contra as bestas ferozes, a maré de bestas irrompeu novamente. O número de feras frenéticas desta vez foi muito maior do que antes. As feras frenéticas, densamente agrupadas, avançaram em direção à linha de defesa do Império Bordo Vermelho, vindas da fronteira das Montanhas Infinitas. Um grande número de bestas furiosas sitiou as fortalezas da linha de defesa, e muitas delas passaram pela linha de defesa mais externa e entraram no meio da linha de defesa. Acampamento de defesa 257. Luan e os outros descansaram apenas por alguns momentos antes de serem informados de que deveriam se reunir. Desta vez, não foi apenas o batalhão de reconhecimento que se reuniu. Todos os guardas de toda a região militar se reuniram. Todos se reuniram na base do muro do acampamento de defesa. No muro, Lu Xiu, Traci, Jiang Mingo, Wang Jiashu e os outros superiores do exército de defesa estavam de pé, observando o exército de defesa abaixo. Não muito longe dali, também havia muitos aventureiros comuns. O olhar de Lu Xiu percorreu a multidão e parou em Luan. Seu sorriso gentil havia desaparecido, e seu rosto agora estava cheio de solenidade e frieza. Uma voz fria e severa soou. Sob o efeito da energia espiritual, espalhou-se por todo o forte. Há notícias da linha de frente de que a maré de bestas irrompeu. Um grande número de bestas furiosas passou pela linha de frente e entrou no acampamento de defesa central. Como acampamento de defesa central, estamos prestes a enfrentar um ataque em larga escala da maré de bestas.
A maré de bestas desta vez era ameaçadora e ainda mais perigosa do que antes. Mas, atrás da linha de defesa sul está o território do Império. Há um grande número de cidades lá, e nossa família, amigos e entes queridos estão lá. Podemos deixar essas bestas cruzarem a linha de defesa, entrarem no território do Império e machucarem as pessoas com quem nos importamos? De jeito nenhum. O rugido furioso ressoou através das nuvens. Luxio assentiu levemente. Isso mesmo, nós somos os guardas. Nós somos o escudo do Império. Manteremos nossa posição e usaremos nossos corpos para bloquear a maré de feras fora da linha de defesa. Não deixaremos essas feras estenderem suas garras em direção ao povo do Império. Todos, preparem-se para a batalha. No meio dos rugidos de raiva, todos os guardas se moveravam e tomaram suas posições. Até mesmo os aventureiros, que não estavam muito longe, estavam solenes e animados. Os que ficaram para trás eram aqueles que queriam ajudar os guardas. O líder, um homem de meia idade, gritou para os aventureiros atrás dele: Irmãos! O comandante Luxio estava certo. Vocês não querem que a maré de bestas chegue às muralhas da cidade da sua família, certo? Somos pessoas educadas, então devemos ajudar. Ajude os guardas a defender a cidade. FCK esses bastardos. Em meio aos rugidos furiosos, todos os aventureiros encontraram suas posições sob a orientação dos guardas. Luan e as outras 22 equipes de batedores eram batedores antes e precisavam patrulhar e defender o território. Mas agora, a maré de feras irrompeu e eles eram os guerreiros da vanguarda. Naturalmente, eles também precisavam proteger o acampamento com o exército de vanguarda e matar as feras ferozes. Eles estavam posicionados na muralha sul, que era a muralha voltada para as montanhas sem fim. A maré da besta veio desta posição. O líder do primeiro grupo, Wang Jashu, rugiu da muralha da cidade. Todos, subam das muralhas da cidade. Guerreiros elementais e de longo alcance, concentrem-se em matar as feras. Guerreiros de defesa e poder, protejam os guerreiros elementais e de longo alcance ao redor. Aqueçam os canhões de energia espiritual e preparem-se para atirar. Luan seguiu Grot e os outros até a muralha da cidade. Esta foi a primeira vez que Luan subiu na muralha da cidade. Ele descobriu que a passagem da muralha tinha cerca de 50 metros de comprimento, o que era um exagero. Havia um enorme canhão de poder espiritual colocado a cada 100 metros ou mais ao longo do corredor. Neste momento, já havia alguns guerreiros genéticos operando o canhão de energia espiritual. Uma poderosa energia espiritual estava sendo emitida do canhão. Entre os canhões de energia espiritual, muitos guerreiros genéticos de longo alcance e do tipo elemental estavam posicionados atrás das ameias. Eles seguravam cajados e arcos longos, aguardando a chegada da maré de bestas. No time 22, Yang Qiu e Jing Wen eram os mesmos. Yang Qiu segurou seu cajado e sorriu para Luan. Ei, eu não esperava que fosse a vez do velho Jing atacar as feras. Isso é raro. Desta vez, Yuan terá que nos proteger bem. Jing Wen também sorriu alegremente e estalou a corda do seu arco. Afinal, quando o exército das feras chegou, eles definitivamente não podiam entrar em combate corpo a corpo. Era muito perigoso. Os muros da cidade não se abririam e, se eles caíssem, definitivamente não conseguiriam subir. Estariam exaustos até a morte sob os muros da cidade. A menos que fosse um especialista de nível rei que soubesse voar. Ao ouvir as palavras de Yang Qiu, Luan não pôde deixar de revirar os olhos. Quem disse que eu não posso atacar as feras? O quê? Ao ouvir isso, Grot e os outros ficaram atordoados e olharam para Luan com algumas dúvidas. Então, Grot de repente pensou em algo, e sua expressão mudou ligeiramente. Ele disse em um tom estranho: se você não vai provocar a Yuan, não pode ficar planejando ficar jogando talismãs e feitiços aí em cima, certo? Ao ouvir isso, as expressões dos outros ficaram estranhas. Jing Wen disse rapidamente: Yuan. Esquece, Yuan. Não havia necessidade, realmente não havia necessidade. Foi um desperdício de dinheiro.
Eu imploro, não seja tão esbanjador, meu coração não aguenta. Nos últimos dias, todos viram como Lu Yuan jogava talismãs. Antes, tudo estava bem, mas agora que estavam defendendo as muralhas da cidade, não seriam atacados, a menos que uma fera feroz escalasse a muralha. Era muito difícil bloquear os talismãs naquele momento. Lu Yuan viu suas expressões e sorriu. Capitão, o que vocês estão pensando? Mesmo que eu não use os talismãs, ainda tenho outros métodos. Ao ouvir isso, a expressão de todos ficou estranha. Eles não conseguiam entender o que Lu Yuan estava dizendo. Naquele momento, a expressão de Wang Jiashu mudou. Ele olhou para o céu ao longe e rugiu. 279 Beastid chega, Onima Army 2. Atenção, pessoal. As feras estão chegando. Olhem para o céu. A expressão de todos mudou e eles olharam para o céu. Então, eles viram uma densa massa de nuvens escuras se aproximando do horizonte. É a águia do vento feroz e o falcão de fogo. Soldados de ataque à distância, prestem atenção. Quando se aproximaram, estavam prontos para atirar. Não podemos deixá-los passar. Tipo de defesa e tipo de ataque, atenção. Protejam os soldados de ataque à distância. O rugido furioso soou novamente. Ele está aqui. Lu Yuan estreitou os olhos. Atrás dele, na muralha vazia da cidade, enormes lordes mecânicos com 10 metros de altura apareceram um após o outro. Depois que o senhor mecânico apareceu, ele se espalhou para os lados. Ao ver o aparecimento repentino do senhor mecânico, todos ficaram chocados, pensando que era um inimigo. O comandante do 1º regimento, Wang Jiashu, que estava parado ao lado, sentiu um arrepio no coração. Nesse momento, avistou Lu Yuan à distância. Ele pensou em algo e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ele apareceu instantaneamente ao lado de Lu Yuan e disse com uma expressão estranha: Lu Yuan, isso é. Ele olhou em choque para os senhores mecânicos que continuavam aparecendo um após o outro. Lu Yuan assentiu e disse com um sorriso: sim, meus olhos de todos estavam arregalados e seus couros cabeludos estavam dormentes. Grot olhou para os lordes mecânicos que continuavam aparecendo e não conseguiam evitar abrir a boca. Meu Deus, quantas vidas mecânicas havia? Essa parecia ser a pergunta no coração de todos. Lu Yuan não respondeu, mas a velocidade com que os senhores mecânicos apareceram foi extremamente rápida. Logo, havia mais de 100 deles, e o número continuava aumentando. O senhor mecânico que apareceu no início já estava a algumas centenas de metros de distância. Não havia como evitar, seus corpos eram grandes demais. Cada um deles precisava ter vários metros de largura para ocupar uma posição. Quando ele correu para longe, os guerreiros genéticos à distância começaram a tremer. Nesse momento, os supervisores das outras regiões também chegaram. Um homem de cabelos dourados e uma mulher de cabelos pretos. Os dois chegaram ao lado de Wang Jiashu e ficaram perplexos. Velho Wang, o que houve com você? Que vidas mecânicas são essas? Wang Jiashu se recuperou do choque. Ele sorriu e apontou para Lu Yuan. Perguntem vocês a ele. Os dois naturalmente conheciam Lu Yuan. Afinal, Lu Yuan andava famoso demais ultimamente. O homem loiro olhou para a invocação mecânica do Overlord de Lu Yuan com uma expressão estupefata e abriu a boca. Lu Yuan, isso é seu. Lu Yuan sorriu e assentiu. Sim, o meu. Eu o obtive nas ruínas mecânicas de Ayer. A mulher de cabelos pretos ao lado dele ficou atordoada por um momento, depois riu. Com esses guardas Meish, a dificuldade de defender este acampamento será muito menor. Certo, qual é a força desses guardas Meish? Um senhor supremo de estágio 2 aperfeiçoado. Lu Yuan sorriu. Esses eram os protetores mecânicos que Lu Yuan havia obtido do edifício de 10.000 metros de altura. Com tantos edifícios de 10.000 metros de altura, Lu Yuan obteve um grande número de guardas mecânicos. Eram mais de 200. Eles eram todos senhores supremos do estágio 2. Os olhos de todos se arregalaram em choque. A voz do homem loiro estava um pouco rouca. Mais de 200 overlords de estágio 2 aperfeiçoados. Que tipo de conceito é esse?
Seja Wang Jiashu ou os outros, todos estavam atordoados. O canto da boca de Wang Jiashu se contraiu e ele disse rapidamente: "Vou informar o comandante do regimento e os outros. Com a força dos seus guardas mecânicos. É quase o suficiente para uma pessoa guardar um lado da muralha da cidade." Assim que Wang Jiashu estava prestes a informar Lu Xiu, Traci e Jiang Mingo já haviam aparecido ao lado deles. "Não precisa nos avisar", disse Lu Xiu, indiferente. "Há uma comoção enorme aqui. Nós também vimos, é claro. Afinal, o senhor mecânico tinha 10 metros de altura e podia ser considerado uma criatura enorme." Lu Xiu olhou para os senhores mecânicos que continuavam aparecendo, e seus olhos, que originalmente estavam semicerrados, de repente se abriram. Só podíamos imaginar o quão surpreso ele ficou. Não era só ele. Traci olhou para o senhor mecânico que passava por ela sem parar e olhou para Lu Yuan com a boca aberta. "Lu Yuan, você nos trouxe uma surpresa tão grande." Ao lado, os olhos mecânicos de Jiang Min giravam sem parar, fitando um lorde mecânico. Então, os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso feroz. "Esses cerca de 200 senhores supremos de estágio 2 aperfeiçoados podem ser usados pela maré bestial para se divertir." Lu Xiu ficou em silêncio por um momento. Olhou para Lu Yuan e um leve sorriso surgiu em seu rosto. "Lu Yuan, estou aqui em nome dos guardas do acampamento 257 para agradecer. Graças aos seus cerca de 200 lordes de estágio 2 aperfeiçoados, a taxa de mortalidade pode ser bastante reduzida desta vez." Lu Yuan ficou atordoado. Ele fez uma saudação e disse com uma expressão séria: "Comandante, agora sou membro da 257ª Divisão. É isso que eu devo fazer." Ao ouvir isso, os olhos de Lu Xiu e dos outros brilharam e eles sorriram. "Ah! Então não serei educado. Soldado Lu Yuan. Como comandante do 257º Exército, ordeno que estabeleça o exército mecânico. Você é o comandante. Lidere os lordes mecânicos para reforçar as 4 paredes e preencher as lacunas. Será que você está disposto a aceitar esta tarefa?" Os outros olharam para Lu Yuan e suas expressões mudaram drasticamente. Este era realmente um exército de um homem só. Entretanto, havia mais de 200 overlords no pico do estágio 2, e todos eles eram lordes mecânicos com corpos de aço. Essa força era ainda maior do que todas as legiões. Isso naturalmente não incluía o comandante regimental e os 2 vice-comandantes regimentais. Eles não ficaram surpresos que Lu Yuan tivesse assumido uma tarefa tão importante. Lu Yuan também ficou atordoado. Então, sorriu. "Sim." Lu Xiu assentiu e olhou para o céu. "Está chegando." Lu Yuan olhou para o céu. As nuvens escuras já se aproximavam do acampamento de defesa. Com a visão de Lu Yuan, ele já conseguia ver claramente a águia do vento feroz e o falcão de fogo. A feroz águia do vento tinha apenas verde claras, enquanto o falcão de fogo tinha o corpo levemente avermelhado. Esses 2 tipos de pássaros não eram pequenos. Suas asas tinham pelo menos 5 a 6 metros de envergadura, e os mais fortes chegavam a ter mais de 10 metros. O denso bando de pássaros olhava para o acampamento defensivo com seus olhos aguçados. Quando viram os soldados humanos, seus olhos vermelhos brilharam com intenção de matar, e eles atacaram. Neste momento, Lu Yuan já havia convocado todos os senhores mecânicos. Todos os senhores mecânicos haviam preenchido toda a muralha sul da cidade. Toda a muralha sul da cidade tinha 3 quilômetros de comprimento, e havia um lorde autômato a cada 10 metros. Todos os senhores mecânicos, até mesmo os lordes de assalto, eram equipados com canhões de energia espiritual. Possuíam poderosos ataques de longo alcance e podiam até lutar contra unidades voadoras. Neste momento, vendo o feroz condor do vento e o falcão de fogo atacando, o grupo de supervisores militares imediatamente soltou um rugido furioso. Ataque! Um por um, os guerreiros genéticos sacaram seus arcos longos e dispararam flechas poderosas. Havia também guerreiros elementais que usavam diversas técnicas de combate para atirar em direção ao céu.
Com um pensamento de Lu Yuan, os olhos de todos os senhores mecânicos ficaram vermelhos. Eles levantaram seus canhões de energia espiritual e miraram nos pássaros ferozes acima. Bum 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 bum. Grossos canhões de energia espiritual dispararam em direção ao céu. Os ataques de longo alcance dos senhores mecânicos de combate corpo a corpo podem não ser poderosos o suficiente, mas eles eram senhores mecânicos de longo alcance. Não apenas seguravam enormes canhões de energia espiritual nas mãos, como também os tinham em cada parte do corpo. Uma pessoa disparou um total de 5 a 6 ataques de canhão de poder espiritual. Poderosas flutuações de energia espiritual continuavam emergindo. A pressão da energia espiritual dos canhões de energia espiritual disparados por mais de 200 lords aperfeiçoados de estágio 2 superava até mesmo a pressão de todos os soldados de longo alcance. Um suzerano aperfeiçoado de nível 2 estava no mesmo nível de um comandante intermediário ou avançado de nível 3. Era muito mais forte do que os guardas, que geralmente estavam apenas no nível 2. Sentindo todos os tipos de ataques poderosos, a feroz águia do vento e o falcão de fogo gritaram furiosamente. Lâminas de vento violentas e flechas de fogo foram lançadas, colidindo com todos os tipos de habilidades de combate, flechas e canhões de poder espiritual. Bum! Ouviu-se um estrondo alto. Algumas das flechas e habilidades de combate atravessaram as lâminas de vento e as flechas de chamas e continuaram a disparar contra a águia veneziana e o falcão de fogo. Alguns dos ataques se dissiparam no ar, mas a maioria dos canhões de energia espiritual atravessou os ataques da águia veneziana e do falcão de fogo com força destrutiva e explodiu no bando de pássaros ferozes. O poder aterrorizante rasgou o ar, e muitos pássaros ferozes foram mortos. Sangue e cadáveres caíram do céu. Ao ver isso, os olhos de todos se estreitaram. Lu Xiu e os outros até olharam para o Lorde Mecânico atrás deles. A força desse senhor mecânico era muito maior do que eles imaginavam. 280 Estamos no mesmo barco. O poderoso canhão de poder espiritual do senhor mecânico chocou o grupo de ferozes condores do vento e falcões de fogo. Eles rugiram com raiva e concentraram seus ataques no senhor mecânico. Havia milhares de ferozes condores de vento e falcões de fogo no céu. As lâminas de vento e as bolas de fogo se combinavam, e o poder era naturalmente extraordinário. Mas vendo essa cena, todos os guardas também lançaram seus ataques, atacando o ataque conjunto dos pássaros. Além disso, havia o canhão de energia espiritual do senhor mecânico. No confronto final de habilidades de batalha, foi o exército defensor que se mostrou um pouco mais forte. Um após o outro, os canhões de energia espiritual explodiram sobre os corpos da feroz águia do vento e do falcão de fogo no céu. Cadáveres e sangue caíram do céu. Neste momento, dentro da área militar, um caça preto como Azeviche decolou e lançou um ataque às nuvens escuras. Havia centenas deles. Esses eram os caças de sombra tipo 2 da 257ª Legião. Tanto sua defesa quanto seu escudo estavam no nível de um comandante de nível 2 aperfeiçoado. Elas eram as unidades aéreas do exército. Embora o número fosse um pouco pequeno, não havia outra maneira. Afinal, o custo de um Shadow Figter era cerca de 200 mil cristais espirituais de grau 2. 100 deles custariam 20 milhões de cristais espirituais de grau 2. Somente a parte central da linha de defesa sul tinha dezenas de milhares de acampamentos defensivos. Cada acampamento tinha que ser equipado com um guerreiro das sombras. Quantos cristais isso custaria? Além disso, todo o Império Rei de Maple não contava apenas com a linha de defesa sul. A linha de defesa leste e até mesmo a base espacial precisavam de um número considerável de caças. O custo era muito alto. Além disso, não se tratava apenas de uma questão de dinheiro. Os diversos materiais necessários para construir um caça eram enormes. Mesmo que o Império do Bordo Vermelho encontrasse uma mina na terra de origem e tivesse muitos materiais metálicos, não seria suficiente.
Como resultado, quase todas as raças lutariam pelos pontos de recursos encontrados na fenda espacial. Todos queriam ter mais recursos, seja para uso civil ou militar. Com a adição dos lutadores das sombras ao campo de batalha, bem como o ataque conjunto dos senhores mecânicos e dos guardas, o número de ferozes águias do vento e águias de fogo estava diminuindo rapidamente. Não muito tempo depois, apenas alguns ferozes abutres de vento e falcões de fogo permaneceram no grupo de bestas ferozes que eram originalmente como nuvens escuras. Esses condores e falcões de fogo eram, em sua maioria, chefes ou comandantes de nível 3, e foi por isso que sobreviveram a um ataque tão terrível. Mesmo assim, esses ferozes condores do vento e falcões de fogo ainda tinham a intenção de recuar. Eles bateram as asas e começaram a recuar. Entretanto, sob o ataque conjunto do Senhor Mecânico e dos lutadores das sombras, esses ferozes condores do vento e falcões de fogo não conseguiram resistir e foram mortos um após o outro. A horda de feras voadoras estava sendo aniquilada. Apenas algumas pessoas ficaram feridas e não houve mortes. Até mesmo os lutadores das sombras que entraram na batalha estavam bem. Afinal, o poder de fogo de um senhor mecânico era simplesmente poderoso demais. Os olhos de todos se arregalaram em descrença. Então, gritos de alegria ecoaram, quase ecoando pelo céu. Todos os guardas que sabiam que o senhor mecânico veio de Luoyuan olharam para ele com gratidão. Groth agarrou o ombro de Luoyuan e gritou: "Irmão, você é muito feroz." Se ele não gritasse um pouco mais alto, não conseguiria ouvir nada. Os aplausos eram altos demais. Luo Xiu também não conseguiu evitar estreitar os olhos e sorrir. Ele caminhou até o lado de Luoyuan e Groth rapidamente o soltou com uma expressão séria. Luo Xiu não olhou para Groth. Deu um tapinha no ombro de Luoyuan e sorriu. "Bom trabalho." Nas últimas marés de feras, as feras voadoras eram a maior ameaça para nós. Afinal, temos vantagem no céu. Não é fácil para nossos soldados de longo alcance matar as feras voadoras. A pressão está sobre a equipe de técnicas de combate das sombras. Inesperadamente, desta vez, nenhum mecha das sombras foi destruído, e nenhuma única pessoa morreu. Tudo isso graças a vocês. Os olhos de Luoyuan brilharam e ele disse com um sorriso: "Então o comandante do exército terá que registrar meus méritos militares. Nessa ocasião, irei para o acampamento dos geniais para trocá-los por créditos acadêmicos." Luo Xiu, Uau, Jiang Ming, Não se preocupe, não vou te esquecer, Luo Xiu riu. A horda de bestas voadoras tinha acabado de sobrevoar o sul. Após serem interceptadas pela muralha sul da cidade, elas não seguiram em direção às outras muralhas. Isso poderia ser considerado uma redução de suas perdas. Depois que todos comemoraram por um tempo, eles foram parados pelo supervisor de sua respectiva região. Embora a primeira batalha tenha corrido muito bem. No entanto, isso foi só o começo. Atenção, pessoal! Fiquem alertas. Os soldados de longo alcance recuperaram sua energia espiritual. Vamos lutar uma longa guerra. Rugidos furiosos ecoavam por toda parte. Os guardas imediatamente recuperaram a vigilância, e os soldados que haviam consumido muita energia na batalha anterior tomaram poções espirituais para se recuperar. Essas poções espirituais eram suprimentos para o acampamento de defesa e eram enviadas para a muralha da cidade pelo pessoal de logística todas as vezes. Todos os guerreiros demoraram um tempo para recuperar sua energia espiritual e se levantaram novamente. Não muito tempo depois, ouviu-se um rugido furioso à distância, e o chão começou a tremer levemente. As pupilas de todos se estreitaram e seus olhos se arregalaram enquanto olhavam para a região sul. Na linha de defesa da floresta, as árvores gigantes tremiam violentamente, e algumas delas até foram pisoteadas até o chão. Prestem atenção. A maré das feras está se aproximando. A maré das feras está se aproximando. Preparem-se para resistir à maré das feras. Rugidos de raiva ressoavam por toda parte enquanto os soldados de longo alcance agarravam seus arcos longos.